Oi, Sanvite. Oi. Diga aí, querido. Desculpa. Eu queria perguntar como que a gente faz para escolher um texto para estudar, ter certeza de que a gente está ouvindo o texto correto. Eu tinha que escolher agora um do Swami Paramartananda. Sim, você tem acesso a inglês, você tem acesso àqueles cursos do Paramahansa, né? Então, você pode escolher. Eu sempre sugiro o Gita, mas como você já estuda Vedanta já há algum tempo, você pode estudar os outros textos também, entendeu? Ele tem uma série de vídeos no YouTube sobre Atmananda, que é maravilhoso também. Você já teve acesso? Já encontrou esses vídeos? Não, eu pego de um blog lá que eu encontrei, eu abaixo. Se você não for no YouTube, você vai encontrar a série dele, né, de vídeos, sobre Atma Bodha, que é o texto que nós vamos cobrir agora nesse seminário em São Paulo, entendeu? Então, você vai se movendo à medida... Você compreendeu já mais ou menos os ensinamentos, né? E esses ensinamentos eles vão sendo internalizados e retidos na medida que a gente vai desenvolvendo essas qualificações. Então, é sempre bom revisitar o Gita para compreender e desenvolver aquele espírito do Karma Yoga, que é um elemento que acelera esse processo de desenvolvimento de qualificações, entendeu? Então, é mais ou menos essa. Você vai revisitar o Gita e, ao mesmo tempo, você pode ir, né, assistindo esses outros cursos, como o nosso curso sobre Panchadasi e Viveka Chudamani, que são scriptures, são textos mais avançados, né? Que também não faz mal, entendeu? Mas é importante que se a gente estuda o Yana Yoga do Vedanta, a gente precisa de paralelamente, simultaneamente, ir desenvolvendo, estudando o Karma Yoga para a gente ir desenvolvendo aquele conhecimento / atitude que naturalmente nos ajuda a desenvolver essas qualificações que nos permitem assimilar e reter esse conhecimento, né? Tá? Qual é o texto que você está estudando, que você falou? Não, eu terminei agora o Drisha Viveka. Eu escolhi algum outro, né? Achei super legal, hein? É. Eu gosto muito do estilo do Paramartananda. É. O James já 6 anos atrás, quando ele fez o primeiro curso sobre o Panchadasi, ele tipo que confessou para nós que estávamos ali, publicamente, através do vídeo, que ele tinha voltado a estudar Vedanta com o Paramartananda. Porque aí ele falou assim, eu voltei a estudar, muito embora ele seja mais jovem do que eu, muito embora ele tenha sido o meu colega, né, meu irmão de guru, porque eles dois estudaram sobre, né, Shimayananda e depois Dayananda. Ele falou, embora ele seja bem mais jovem do que eu, embora ele tenha sido meu guru brother, meu guru irmão mais jovem, eu estou estudando com ele porque ele falou, porque ele é mais brilhante do que eu. E eu não tenho dúvida que Paramartananda seja o professor de Vedanta dentro da nossa tradição mais brilhante, atualmente ativo, entendeu? Então, para quem conhece bem a língua inglesa, estudar, né, os textos, as aulas, os áudios do Paramartananda é ótimo. Então, a gente tem que lembrar que a associação com um professor vivo e sempre disponível, entendeu? É importantíssimo também, né? Então, a gente permanecer associado com os professores brilhantíssimos, né? Mas que já não são vivos ou que, portanto, não disponíveis, já fica faltando aquela possibilidade de resolução de nossas dúvidas, né? Então, por outro lado, alguns professores ainda vivos, ainda ativos, mas professores tais que não nos dão a possibilidade de contato direto, que é mais ou menos o caso do Paramartananda, porque para falar com ele você tem que escrever uma carta, né? Eu escrevi 2 cartas para ele, é um mês para ele receber, um mês para receber uma resposta curtinha, entendeu? Então, dificulta, né? Então, haver a possibilidade de resolução de nossas dúvidas com um professor
né? Um professor válido, competente e sempre disponível, é o que existe, é um punha espiritual mais elevado que existe. Infelizmente, tem pessoas que não compreendem isso. Infelizmente para elas, naturalmente. Tem uma pessoa do nosso grupo que abandonou as minhas aulas, abandonou os outros grupos de estudos, simplesmente porque essa pessoa quer estudar direto com o Paramartananda. E uma pessoa que não possui as qualificações para realmente compreender as escrituras sem a ajuda de um professor, entendeu? Uma pessoa não qualificada para realmente assimilar e reter esses ensinamentos. E ela está lá, quebrando a cabeça, estudando com Paramartananda, sem se tocar que ela está desperdiçando uma oportunidade, que é esse grupo Vedanta Brasil e a associação com o professor sempre disponível, né? Então, nem todas as pessoas compreendem isso. Por que elas não compreendem? Não compreendem isso porque algumas qualificações ainda mais elementares não estão presentes. Quais são essas qualificações? A humildade é a qualificação número 1, entendeu? A humildade de me colocar num relacionamento entre um estudante e um professor, entendeu? Sem nenhuma pose, sem nenhuma pretensão, sem nenhum sentimento de rancor, porque não, eu quero ser um professor, eu não quero ser aluno, etc. Então, a humildade, né? A paciência e a confiança no professor e na metodologia de ensino são as qualificações básicas que eu muito frequentemente me refiro, né? Então, você não tem esse problema, essas qualificações básicas estão muito bem desenvolvidas, e as outras qualificações, elas estão gradualmente sendo desenvolvidas na medida que você investe no seu autoconhecimento, né? Beleza, obrigado, professor. Nada, querido. Essa foi uma chamada de surpresa. Vamos ver quem está por aqui. O Henrique apareceu, a Luciana, a Estela, o Sanvide. Ok. Então, eu fiz essa chamada de último momento porque eu passei a manhã de hoje, desde as 6 com meu pai foi dar uma descansada. Aí eu falei, eu vou aproveitar e vou ver quem são os vedantinos mais fanáticos do grupo. Aí eu vi quem eles são. Aqueles que estão dispostos a aproveitar qualquer momento, né? Qualquer situação. Então é isso se a gente tiver alguma pergunta que a gente possa abordar, né? Professor? Sim, Dulce. Eu evito até de perguntar, porque eu já vi as orientações que muito se deve escutar. E como eu sou nova no Vedanta, eu evito até fazer perguntas, porque eu já percebi que depois o professor responde em outras, na continuação. Então, eu evito muito. Mas quando eu vi que era abrir para perguntas e respostas, aí eu pensei assim, pode ser que alguém pergunte alguma coisa que eu queira, que eu esteja precisando. Eu tenho uma questão que eu gostaria que o senhor abordasse. Como é algo novo para mim, eu estou há 3 meses, já estou seguindo as instruções, o livro do James, estou assistindo, fiz o curso do Tattva Bodha, que foi o curso inicial que me trouxe para cá. A minha questão mais é assim, eu tenho uma certa dificuldade em aceitar que tudo ou é karma. Por exemplo, como eu me sinto como que refém de Yeshwara, nesse sentido de vir fazer cumprir. Aí uma coisa que me inquietou esses dias foi que quando eu comecei o contato com Vedanta, de imediato eu comecei a experimentar umas coisas boas, a ausência da identificação. E eu passei um período assim de uns 15 a 20 dias, nada me atingia. Aí eu disse assim, vixe, eu acho que isso é efeito dos estudos. Aí depois eu peguei me questionando, que eu disse assim, isso é graça. Aí depois voltei novamente a me identificar. Aí eu fiquei numa dúvida assim, poxa, Yeshwara dá um período de 20 dias para mim sentir isso, de como é não viver se identificando com as coisas. Aí depois ele retira, aí depois eu volto às repetições. E assim, essa semana foram 2 seguidas,
é assim que essas foram assim, e meu ego ainda não consegue aceitar pacificamente que é Yeshuara que faz, que é Lorde. Meu pai de 91 anos estava tomando banho, aí eu nunca lavava o chinelo dele enquanto ele estava tomando banho. Aí nesse dia eu peguei o chinelo e fui lavar. Quando eu voltei, ele tinha desligado o chuveiro elétrico, queimou a resistência. Aí tá tudo bem. Aí eu fiquei chateada porque eu nunca tinha pegado a chinela para lavar no momento do banho. Aí mandei consertar o chuveiro. Com 2 dias, professor, foi impressionante. Quando eu botei, que liguei, que ele não... Aí eu liguei e deixei ele tomando banho. Aí eu olhei e vi que não tinha trazido a toalha. Enquanto eu fui pegar a toalha, ele novamente desligou onde não era para desligar, queimou de novo. Um atrás do outro. Aí eu me descontrolei, sabe assim. Eu disse, mas pai, eu não me disse que não desligasse, que eu vinha para desligar. Aí eu percebo que é um atrás do outro. Aí eu ainda não consigo fazer a oração que o Senhor disse. Obrigado, Lorde. Obrigado, Lorde. E eu venho nesse ciclo de repetição. E quando eu começo a associar que é karma que eu trago, aí eu fico... Aí essa quarentena agora, eu saí de casa com 18 anos. Voltei para cá porque eles dois, uma minha mãe de 63 e ele com 91. Aí eu tive que me adaptar, acostumada a ser independente, livre financeiramente e tudo. E eu vim para o interior, mudei toda a minha rotina. E eu, oh Lorde, me ajuda a dizer obrigado, mas não vem o obrigado intencional, que é o que é o que eu acho que neutraliza a Vassana, o obrigado intencional. Mas eu queria que o senhor abordasse um pouquinho isso. Então, essa compreensão a respeito de Ishvara, dentro do contexto do relacionamento entre Ishvara, Jiva e o mundo, né? Que em sânscrito é referido como Jagata, nosso meio ambiente, né? O mundo que a gente vive, a cidade, a nação, etc., o planeta. Então, a compreensão de Ishvara no contexto desse relacionamento entre Jiva, Ishvara e o mundo é um processo, né, gradual. Entendeu? Quando a gente diz que Ishvara é aquele que entrega, né, entrega o resultado de nossas ações, e isso não nos coloca mecanicamente, automaticamente, simultaneamente, numa situação, numa posição de determinismo total, de fatalismo total, entendeu? Porque Ishvara é que está no comando. Não? Então, essa é a ideia de que Ishvara é que está no comando, porque é ele que está apresentando os nossos karmas, os nossos prabhada karmas, né? Existem 3 formas de karmas. Existem os nossos karmas quando a gente coloca no campo as nossas respostas, aquilo a gente chama de agami karma. E depois, esses karmas, quando eles caem no campo, eles impactam o campo e eles são processados através dessa equação extremamente complexa entre o meu karma, o karma de todo mundo que estiver participando desse campo e mais diversos outros fatores cósmicos. Né? Então, essa equação entre o meu karma, quando ele permanece suspenso, esperando para frutificar ou manifestar, quando ele manifesta, a gente chama de parábada karma. Quando ele permanece suspenso, a gente chama de sanchita karma. Okay? Então, os nossos karmas imediatos são nossas ações, eles permanecem suspensos como o potencial, entendeu? As minhas ações que interagindo com o campo, interagindo com outras ações de outras pessoas, com diversos outros fatores, vai produzir o meu prabhada karma, que é meu karma circunstancial, aquilo que a vida me apresenta para mim. Então, desenvolver essa compreensão de causalidade, que não é uma causalidade simples, muitas pessoas tiram onda desse conceito, porque dizem assim, eu não acredito nisso, entendeu? Porque eu faço uma coisa hoje, aí depois de um ano eu vou ter que pagar por isso, sem nem mesmo saber de onde que veio essa causa, entendeu? Então, um raciocínio simplístico, né? Não sei se a gente pode dizer isso, de que
que nega a complexidade, não tem a visão da complexidade desse sistema chamado causalidade, causa e efeito, que é muito complexo, entendeu? Então, tudo aquilo que ocorre para nós é o resultado dos nossos karmas, nossos agami karmas, nossas respostas, que permanecem suspensas como o meu sanchita karma, né? Porque a minha resposta em associação com todas as outras dinâmicas do campo, mas todas as outras dinâmicas cósmicas, físicas, entendeu? Aquilo é que vai produzir o meu destino, o meu prarabdha karma a cada momento, entendeu? Então, a gente não precisa de perguntar e tentar compreender, putz, grilo, por que esse chuveiro queimou? O que eu fiz para produzir a queima do chuveiro, entendeu? Porque a gente jamais vai encontrar um link direto, uma conexão clara, evidente, direta, entre o que está acontecendo agora e as minhas ações do passado. Porque é uma equação extremamente complexa, entendeu? Mas a compreensão de Ishvara como um sistema de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, a compreensão de que as nossas ações elas são determinantes, né, no que diz respeito ao nosso futuro, ao nosso destino, a gente sabe disso, né? Se eu me comporto, né, como uma pessoa irresponsável, se eu começo a me associar com pessoas tamásicas, se eu me envolvo com álcool e drogas, se eu viro, entendeu? Um ladrão, um criminoso, entendeu? Eu não posso esperar uma vida longa, em paz, em calma, em amor, em tranquilidade. Eu não posso esperar o céu na Terra ou o céu, entendeu? Uma outra dimensão. Por quê? Porque existe uma relação entre as minhas respostas, as minhas ações e o meu destino. A gente sabe disso. Mas a gente jamais consegue. Às vezes a gente consegue, por exemplo, Dulce. Se eu te ofender verbalmente agora, existem duas possibilidades. Que você me ofenda de volta ou que você não me ofenda porque alguma coisa vai te frear. Mas eu sei que dentro de você vai ficar pensando negativamente a respeito de mim, entendeu? Então, existem algumas ações que produzem um efeito imediato. Tá? Se eu ofendo alguém, a pessoa me ofende de volta quase que sempre, entendeu? Mas se eu sou simpático, amável, generoso com outra pessoa, quase que imediatamente a outra pessoa oferece o quê? Simpatia, amor, generosidade de volta, entendeu? Então, a gente sabe que existe uma conexão entre a minha ação e os resultados dessas ações. A gente sabe, tá? Agora, como é que a gente vai determinar o que está acontecendo na minha vida de momento a momento, como no caso essa pandemia, como no caso esse isolamento social, como é que a gente vai determinar a minha causa, a minha ação pessoal que provocou esse meu karma de ter que ficar em isolamento social, usando essa máscara, etc, etc. Como é que eu vou determinar isso? Não é simplesmente determinável. Por quê? Porque ali se trata de um karma planetário, entendeu? Já não é o karma de um indivíduo, é o karma, são as ações de toda uma humanidade, de toda uma civilização através de séculos, entendeu? Que foram produzindo a devastação do planeta, mas produzindo mais e mais ignorância e crueldade entre as pessoas que controlam o mundo, entendeu? A gente não pode determinar isso está acontecendo por causa daquilo, não, porque nesse caso se trata de um karma planetário. Então, o karma ele pode ser meu karma pessoal, ele pode ser um karma circunstancial, é uma circunstância que diz que a melhor resposta é essa e não aquela, entendeu? Pode ser um karma universal de não fazer mal, não fazer nada a ninguém que eu não queira seja feito a mim, não fazer nada a nenhuma criatura, nenhum ser vivo, nem mesmo os seres inertes, entendeu? Então, o karma é um estudo complexo, tá? Mas a gente sabe que existe uma conexão entre minha ação e os resultados, a minha ação e meu destino, entendeu? Isso a gente sabe.
Agora, compreender Ishvara e o Jiva, nessa relação entre Ishvara e o Jiva, leva um pouco de tempo, porque nós fomos condicionados a pensar que Ishvara, ou Deus, seja uma entidade, entendeu? Seja um super Jiva, que está lá para nos compensar ou nos punir. Mas Ishvara não é uma entidade que existe num outro plano, lá, sentado nas nuvens, com São Pedro, Maria, toda aquela gente, entendeu? Não é um indivíduo Jiva que está lá em cima, tomando nota das nossas ações para nos compensar ou nos punir. Não. Ishvara é um sistema vivo, autoconsciente, entendeu? É um sistema vivo, autoconsciente, que produz o campo, a partir das nossas respostas, o campo dármico, o campo das ações, e registra, nessa equação monstruosamente complexa, registra todos os karmas e produz os resultados, os prabhada karmas, a nível individual, pessoal, universal, planetário, cósmico, entendeu? É uma coisa incrível a inteligência de Ishvara. É um sistema, uma ordem viva, na qual os jivas, e somente os jivas humanos, participam, entendeu? Sobre a direção dessas leis chamadas éticas, kármicas, psicológicas. As outras criaturas vivas não possuem essas leis éticas ou kármicas e psicológicas operando. Um cachorro, um gato, um jacaré, um elefante, eles não têm problemas psicológicos, eles não têm sentimento de culpa, eles não têm um ego, eles não têm um intelecto discriminativo, portanto, eles não se sentem responsáveis por suas ações. Eles são programas, são operados pelo corpo causal macrocósmico de Ishvara, né, que através do corpo causal de cada uma dessas criaturas, ele vai operando essas criaturas. As criaturas não possuem nenhum conflito, não existe sofrimento psicológico para as outras criaturas. Isso só existe para o jiva humano devido à nossa capacidade intelectual inteligente. Né? Então, essa capacidade intelectual inteligente é o que nos permite, em seu devido tempo, entrar em contato com as escrituras e compreender que Ishvara não é um super jiva sentado nas nuvens brancas, entendeu? Ishvara é esse sistema vivo, autoluminoso, autoconsciente, inteligente, como nós vimos na aula de ontem, né? E esse sistema é um sistema mais ou menos como um computador monstruoso, vivo, autoconsciente, que não é sujeito a nenhum defeito, nenhum vírus entra nesse sistema, entendeu? Portanto, quando a gente compreende isso tudo, quando a gente desenvolve a compreensão e a confiança, né, nas escrituras, de karma, de dharma e de moksha, aí a gente começa a aceitar os nossos prabhada karma, os resultados, né, as minhas situações, as minhas circunstâncias de vida, a gente aceita com uma confiança de que se está vindo para mim, se está vindo para os outros, se está vindo para todos no planeta, é porque é uma coisa que serve para todos no planeta. Entendeu? Se está vindo só para mim, é uma coisa referente a mim e somente a mim. Entendeu? É o resultado do meu karma pessoal. Entendeu? É a minha circunstância pessoal. Então, essa compreensão dessas leis, entre elas, do ponto de vista do jiva humano, as leis éticas, morais, psicológicas, essas leis me permitem o quê? De aceitar a compreensão dessa lei, de aceitar aquilo que Ishvara traz, entendeu? Como prasad. Como prasada, ok. É presente de Ishvara. Por quê? Porque me permite observar aquilo que está chegando para mim conectado com as minhas ações passadas e me dá a oportunidade de quê? De corrigir algumas das minhas ações, redirecionar o meu curso de vida, entendeu? As minhas ações, as minhas atitudes, entendeu? Fazer uma associação entre as minhas ações e as minhas circunstâncias de vida, entendeu? Então, toda e qualquer situação que ocorre é uma oportunidade para a gente. Quando a gente compreende isso,
Aí a gente já não se sente uma vítima de Ishvara, a gente já não assume essa postura fatalística, entendeu? De que, não, é tudo Ishvara, então, entendeu? É tudo graça, eu não preciso fazer nada, entendeu? Então, eu posso simplesmente viver uma vida em total inércia e passividade, etc., porque é tudo Ishvara. Não. Ishvara é o sistema que facilita essa relação entre as minhas respostas e o meu Prarabdha Karma, os resultados, que facilita essa ligação entre as minhas ações, os meus agami karmas, e os meus sanchitas karmas, que permanecem suspensos, esperando para frutificarem, como os meus Prarabdha karmas. E onde tem as minhas situações, as minhas circunstâncias, meu destino. Tá? Então, essa compreensão é uma compreensão que se desenvolve gradualmente, essa visão, compreensão de Ishvara como esse sistema vivo, autoconsciente, que não comete algum erro. Entendeu? Eu já ia lhe perguntar isso. Ele não erra na distribuição desse Prarabdha Karma, né? Não, ele não erra. Há perigo. Não, mesmo quando parece que ele cometa um erro, às vezes ele cometeu um erro, por exemplo, um exemplo típico disso. Parece que ele cometeu um erro. Por quê? Porque uma pessoa foi condenada à prisão ou até mesmo a pena de morte nos Estados Unidos injustamente. Aí eu falo assim, putz, Ishvara, entendeu? Isso aqui foi uma armação. O cara, ele não foi o real criminoso. O assassino foi um outro, mas esse assassino era muito rico, ele comprou uns advogados importantes, isso e aquilo, aí eles armaram para cima dessa outra pessoa, essa pessoa se tornou uma vítima e essa pessoa foi acabar numa cadeira elétrica injustamente. Então, o sistema de Ishvara comete erros. Aí a gente tem que lembrar que a alma, em sua trajetória, ela atravessa diversos nascimentos, entendeu? E essa pessoa que está injustamente pagando um crime que ela não cometeu nessa vida, ela está exaurindo, esgotando um karma referente a alguma coisa de nascimentos passados, entendeu? Ou até mesmo diversas ações que essa pessoa coloca no sistema que faz com que ele comece a acumular papa karma. Aí o sistema vai dizer, ok, você vai pagar essa dívida de papa karma, entendeu? Tendo que morrer numa cadeira elétrica injustamente, entendeu? Por exemplo, você entendeu? Quem tiver com o microfone aberto, com música, etc., por favor, mudem. Todo mundo está mudo. Ok. Você entendeu essa visão, essa compreensão de Ishvara, não como o cara, não como super jiva, mas como esse sistema vivo, entendeu? Constituído dessas leis, dessa ordem inteligente de conhecimento puro. É uma visão que leva um pouco de tempo, porque nós estamos muito condicionados a uma visão de Ishvara que é uma visão arcaica, rudimentar. É como se fosse uma entidade que vive numa outra dimensão, lá tomando nota de tudo para nos punir ou compensar. Então, leva um pouco de tempo para a gente compreender isso. Então, essa experiência que você teve após um certo contato com o Vedanta, de se sentir, entendeu? Pacificada mentalmente, emocionalmente, né? Sentir aquela sensação de equanimidade em relação aos seus Prarabdha karmas, isso é realmente um punya karma, uma frutificação dos seus esforços espirituais, sejam eles desta encarnação ou de encarnações passadas. Então, aquilo ali serviu para quê? Serviu para você poder diretamente compreender de que existe a possibilidade de elevação espiritual, entendeu? Existe a possibilidade de viver de uma outra plataforma na qual essa constante aflição psicológica
pode ser removida ou neutralizada, entendeu? E isso somente é possível através desse conhecimento espiritual que nos foi revelado pela consciência através de Ishvara, o Lorde desse universo. Tá? Então, esses momentos que você teve de clareza, de equanimidade, de paz, são aqueles momentos que nos encorajam, entendeu? A gente sabe, existe a possibilidade de viver uma vida, entendeu? Espiritualmente elevada, com o coração calmo, a mente tranquila, entendeu? Lidando com os problemas, né? A partir de uma compreensão mais profunda, entendeu? Então, tudo isso vai se estabilizar na sua mente na medida que esses conhecimentos espirituais são mais e mais e mais assimilados, compreendidos e internalizados. Mas você tenha paciência, porque leva tempo. E no início é comum você estar somente 3 meses no grupo. É normal você sentir esses conflitos, essas dificuldades em referência a compreender Ishvara e essas leis kármicas, entendeu? Porque muito obrigada. karma é um tema muito complexo. Obrigada, professor. Eu costumava dizer que a equação kármica de Ishvara é trilhões de vezes mais complexas do que a equação de Einstein, não? Sobre milhões, trilhões de vezes mais complexa, entendeu? Então, se você não compreendeu ainda essa equação de Ishvara, saiba que os grandes matemáticos, às vezes, eles passam uma vida inteira tentando compreender a equação de Einstein e eles não conseguem compreendê-la realmente, entendeu? E a equação de Ishvara é muito mais complexa. A gente não consegue realmente compreender, mas a gente consegue desenvolver a compreensão de que ela existe e que a gente não precisa saber de tudo, porque Ishvara é aquele que é onisciente, ele sabe tudo para a gente. Entendeu? Ele sabe não somente o que nos conceder como Prarabdha Karma, mas ele sabe como criar o nosso corpo. Você teve participação na construção do seu corpo? Você tem participação no seu processo de digestão, por exemplo? Não. De circulação, de controle de temperatura, pressão, de você entrar no sono, sair do sono, entendeu? A gente não tem, a Ishvara faz tudo isso, entendeu? Então, a gente não precisa saber de tudo, a gente não precisa compreender essa equação, a gente precisa compreender que ela existe através de inferência, através de algumas compreensões que são conduzentes ao desenvolvimento daquilo que a gente chama de Shraddha. Shraddha é confiança nas escrituras de Ishvara, entendeu? Que nós jamais poderemos desenvolver o conhecimento de Ishvara. O conhecimento de Ishvara é o conhecimento da totalidade, e esse conhecimento ele não é possível para os jivas. Os jivas eles descobrem alguns conhecimentos aqui e ali que são sujeitos a erros, revisões, correções, como eu digo muito frequentemente. Tá? Então, esse conhecimento espiritual que nos foi revelado nos permite compreender essas leis básicas, desenvolver uma confiança. Essa confiança ela vai neutralizar a aflição decorrente da frustração nossa de não conseguir controlar o campo e não conseguir controlar o meu destino. A mente vai relaxando, vai deixando os resultados na mão de Ishvara, mas sabendo que esses resultados que são concedidos por Ishvara estão diretamente relacionados às minhas ações. Então, não me isenta da minha responsabilidade de agir de um certo modo. E que ação é essa? É uma ação em harmonia, alinhada. O meu objetivo, seja ele objetivo material ou espiritual, o meu objetivo, e o meu objetivo ele precisa estar alinhado com o quê? Com o Dharma, com essa ordem universal, essa ordem cósmica. Né? Então, a gente continua vivendo, a gente alinha os nossos objetivos com o Dharma, com as minhas tendências naturais, a gente faz o nosso melhor, sabendo que os resultados eu não tenho controle, eu tenho poder de influenciar os resultados através das minhas ações, mas eu não tenho controle.
eu tenho um certo controle sobre as minhas ações, na medida que eu começo a agir mais e mais, respeitando as leis do campo, essas leis naturais, cósmicas, contribuindo, entendeu? Em vez de extraindo. Então, na medida que eu compreendo essas leis, então eu tenho a opção de controlar as minhas vassanas de modo que eu não haja mais egoicamente, simplesmente, porque eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, e se eu não consigo, eu vou e violo os dharmas, as leis, entendeu? Não, essa nos permite gradualmente de começarmos a colocar as ações no campo que vão influenciar os resultados, que são as minhas. Mas é uma influência. A gente jamais tem o controle absoluto. A gente um certo controle sobre as nossas vasanas, entendeu? As nossas ações. A gente tem a possibilidade, né, em nosso devido tempo, de entrar em contato com as escrituras de Ishvara e começar a cultivar e desenvolver vasanas espirituais positivas que virão a substituir aquelas vasanas mundanas materialistas. Eu quero o que eu quero, do modo que eu quero, eu sou o centro do universo e tudo mais, entendeu? Então, nós temos um certo poder, né, em relação às nossas ações, mas quando os resultados ocorrem, a gente não pode mandar de volta para o Ishvara. Espernear e chorar, isso aqui, dizer assim, chora, não, desculpa, mas, entendeu? Não foi isso que eu pedi para o senhor e eu vou mandar de volta. Vou ligar para o número 800 e vou mandar de volta, que nem a gente faz com o Amazon. Não, quando chega para a gente só tem uma opção, é aceitar com gratidão ou aceitar esperneando. Se a gente aceita com gratidão, a gente está em paz. Mas a gente só consegue aceitar com gratidão se a gente compreende Ishvara e o sistema. Entendeu? Senão é simplesmente mais imposição de estruturas religiosas. Tem que aceitar, tem que aceitar. A compreensão é tudo, Dulce. Então, somente essa compreensão nos permite aceitar aquilo que não pode ser modificado. O que é? É aquilo que já está sendo apresentado para mim como o meu Prarabdha Karma. Isso não pode ser modificado. Entendeu? Mas o que pode ser modificado? O que pode ser modificado é a minha resposta, entendeu? Em relação a esse Prarabdha Karma. Então, eu vou responder esperneando, brigando com Deus, com Ishvara, brigando com todo mundo, etc., criando mais conflito, mais papakarma, ou eu vou responder com a mente, o intelecto pacificado, porque eu conhecia e compreendia o sistema, entendeu? E eu sei que essas respostas não podem realmente disturbar o meu intelecto ao ponto de que minha resposta seja um desastre que cause ainda mais papakarma, entendeu? Então, esse jogo da vida é compreender aquilo que chega para a gente não pode ser modificado, mas o modo que a gente responde em relação a isso que chegou para a gente é totalmente sob nosso controle, a nossa possibilidade. Naturalmente, a gente tem que brigar com essa carga de vasanas que vão tentar forçar a gente a responder de um certo modo mecânico, né? Mas a gente tem um certo poder, porque agora nós estamos armados com as armas do Jnana, da compreensão, do conhecimento, então nós temos a capacidade de responder do ponto de vista do conhecimento, e não do ponto de vista da nossa ignorância, das nossas vasanas. Tá, compreendi, professor. Muito obrigada. Oi, Arlindo. Só um minutinho, Henrique. Eu tô gravando essa coisa, porque essas perguntas e respostas são, em geral, são muito válidas e ricas. Eu estou gravando, depois eu vou postar no Facebook, você ouça de novo, porque aí você vai compreendendo mais os pedacinhos e vai integrando, tá? Ok. Henrique? Oi, Arlindo. Duas questões aí. Uma que já que você falou do karma,
E ontem à noite até fiquei batendo um papo com o Alex, até, sei lá, de madrugada com essa história. Qual é a relação entre o karma e o corpo causal? O karma, eu cheguei mais ou menos na minha cabeça que o karma seria, digamos assim, um sistema operacional, fazendo relação com o computador, né? E o vasana, que está no corpo causal, seria a informação. Eu não sei se existe uma relação direta entre karma, se ele está com o corpo causal, né? Porque quando James descreve o corpo causal meio como, digamos assim, que facilita a vida do jiva no sentido de que dá uma resposta rápida, né? E muitas vezes a resposta rápida não é uma resposta mais apropriada, né? O corpo causal como alguma coisa, digamos assim, digamos, não muito perfeita, que se contradiz, digamos que é diferente do karma. O karma, a lo que me parece, é um sistema operacional, digamos, praticamente, digamos que não tem erro, né, digamos assim. Né? Então, a pergunta é essa: que relação existe entre o karma e o corpo causal e vasana? Né? Essa seria a minha primeira pergunta. Então, em relação a isso, o corpo causal é o depósito, o repositório, dos nossos sanchitas karmas, tá? Então, quando a gente age, né, através do campo, através dos nossos órgãos de ação, né, usando o nosso intelecto, né, o nosso ego, a gente age. Quando a gente age, a gente produz o sanchita karma. Esse sanchita karma, ele permanece suspenso como potencial, relacionado ao nosso corpo causal. O que é esse sanchita karma? Eles são formas de vasanas, são tendências. Então, o sistema tendencialmente, ele vai receber essas ações que permanecem suspensas como meu sanchita karma, e em seu devido tempo ele vai ficar integrando tudo isso, porque tudo impacta tudo, né? No nível macrocósmico, no nível universal, e produzindo o meu parabada karma, né? Então, a relação entre karma e o corpo causal é o sanchita karma, os karmas que permanecem suspensos como sementes potenciais do meu parabada karma, entendeu? Das minhas circunstâncias de vida. Tranquilo. E a outra questão é a que surgiu ontem, é a relação que eu fiquei assim meditando nisso, que Ishvara não pode saber de si mesmo como uma essência de Brahma, enquanto o Jiva sim. E você tinha colocado porque o Jiva seria Brahma, mas corpo sutil, não é isso? E o Ishvara seria Brahma, mas Maya. Então, a pergunta, eu fico assim, como que Ishvara não teria a capacidade de saber a si mesmo, de conhecer a si mesmo como Brahma? E o Jiva sim. Você me falou que ele é respeito ao intelecto. E aí ficou, sei lá, queria que se você pudesse discorrer um pouco melhor sobre isso. Eu tive um pouco de dificuldade de compreender porque existia um pouco de barulho. Você pode repetir de modo mais... Era a questão, não sei o que está ouvindo aí? Estou ouvindo. Eu acho que no seu background tem um pouco de barulho, mas você repete de novo, porque eu já peguei alguns pedaços, eu quero compreender melhor o ângulo que você está chegando. Era sobre a questão... E não só isso, a sua linha ela fica cortando um pouco. Agora cortou. Como que Ishvara nunca poderia saber sobre isso, nunca vai se conhecer assim, enquanto Jiva sim. Isso é o que a gente tem. Tá. Então, por que Ishvara ele não é capaz de compreender a sua real natureza e o Jiva é capaz de compreender a sua real natureza, justo? É porque o Ishvara... Exatamente. O Ishvara não é uma entidade com 3 corpos, entendeu? Ishvara não é uma entidade com 3 corpos. Ele produz entidades com 3 corpos, mas ele não é uma entidade com 3 corpos. Ele é o reflexo da consciência em Maya. E quando a consciência reflete em Maya, ele produz essa causa inteligente do universo, ele produz os jivas e ele produz o mundo, o campo dármico. Tá? Mas Ishvara, por si, embora ele seja feita de sátiva, o reflexo mais puro da consciência ocorre em Maya, no aspecto sátvik de Maya, que produz Ishvara. Então, ele é esse princípio conhecimento inteligência pura
que permite a ele configurar todos os nomes e formas do universo, inclusive os nomes e formas dos assim chamados jivas, entendeu? E os jivas humanos. Então, tudo isso só é possível através de Ishwara e a sua capacidade de manipular as energias e os elementos primários e desenvolver essa multidão, né? Multitude, ou diversidade de nomes, cores e formas, né? Mas Ishwara, por si, ele não é uma entidade conhecedora, ele não é uma entidade experienciadora, ele é o princípio conhecimento puro, Sattva pura, que produz tudo que existe no universo, inclusive esses objetos sencientes chamados jivas. Tá? Então, o jiva, possuindo 3 corpos, ele vive sobre essa ignorância a respeito daquilo que eles são. Uma dessas energias que produz o universo é chamado Vikshepa, que é aquilo que do ponto de vista de Ishwara, de Maya, Vikshepa, ela produz o universo, ela projeta o universo, e a Varana, ela como se diz, concealing, ela cobre, ela vela a real natureza desse universo, entendeu? Ela vela, ela faz com que ele apareça como uma projeção de nomes, cores e formas, né? Então, esses poderes de Ishwara permite a Ishwara não somente projetar, mas sustentar, manter e reciclar tudo que existe no universo. Mas Ishwara, ele não é uma entidade conhecedora com 3 corpos. Você, para se tornar uma entidade conhecedora, você precisa de 3 corpos, e o seu corpo sutil ele precisa ser sofisticado o suficiente de modo a produzir essa reflectividade chamada de senciência ou autoconsciência. Eu existo e eu sei que eu existo. Eu percebo e eu sei que eu percebo. Que permite ao jiva, entendeu? De começar a conectar os pontos, entendeu? E começar a determinar, compreender, extrair conhecimento dessa experiência humana. Tá? Então, Ishwara, ele é pura sattva que produz o universo esse que não é separado dessa pura sattva, entendeu? Porque ele precisa não somente de sattva, mas ele precisa de rajas e tamas para projetar o universo. Ele é o conhecimento puro, mas ele não é uma entidade conhecedora e experienciadora. Muito embora as escrituras digam que Ishwara é aquilo que conhece tudo, entendeu? Por quê? Porque ele a própria natureza de Ishwara é conhecimento puro, entendeu? Ele tem conhecimento para criar, manter, sustentar e reciclar tudo de um momento ao outro e de gerir essas leis kármicas, éticas de todos os jivas psicológicos nesse sistema perfeito, que é uma ordem inteligente. Então, Ishwara é essa inteligência que concede, né, essa configuração de todos esses objetos inertes e sencientes, e esses objetos sencientes, os jivas humanos, são os únicos fatores ou princípios ou objetos na criação capazes de compreenderem que a natureza de Ishwara, de Jiva e do mundo é Satchitananda, consciência, existência infinitamente não limitada. É por isso que o jiva é tão importante, o jiva humano, né? Pelo menos no nosso planeta a gente chama esses jivas inteligentes de humanos, né? O jiva é importante porque é o único princípio de Mitya que pode compreender realmente a natureza de Satya, que é a real natureza de tudo isso que aparece denominado como Mitya, uma projeção aparente, né? Não sei se Ok. ou não sei se Não, sim, é porque a ideia que eu tinha, né, como que Ishvara, sendo ele não é autoconsciente, então, ele não tem autoconsciência, é isso? Ishvara não teria, porque não, ele não é autoconsciente. Veja bem, isso tudo são denominações. O jiva não é autoconsciente, Ishvara não é autoconsciente. Por quê? Porque a única consciência, ela pertence a Brahman. Ishwara concede consciência a Ishwara, Brahman concede consciência a Ishwara. Ishwara projeta o universo, mantém, sustenta
desenvolve o jiva humano, entendeu? E o jiva humano, ao jiva humano é concedido a consciência de Brahman, entendeu? Refletida em Ishvara como Satyavaguna, que depois é refletida no corpo sutil do jiva. Então, esses são níveis de consciências até chegar ao nível de consciência do jiva humano. O jiva humano é aquele indivíduo que não somente ele percebe, ele é um reflexo da consciência, mas é um reflexo da consciência com a capacidade de experimentar e conhecer o seu campo de experiência, o seu campo de ações, entendeu? Ishvara já não é uma entidade que conhece o campo, ele é o conhecimento puro do campo, entendeu? Que projeta e produz o jiva, que é a única entidade conhecedora. Então, nós estamos falando, o único princípio autoconsciente é Brahman. Então, o jiva, quando compreende que ele é Brahman, Ishvara é Brahman, todos os outros seres são Brahman, e o mundo inerte também é Brahman, entendeu? Aparecendo como essa sobreposição, o jiva compreendendo isso, então o jiva pode declarar Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, entendeu? Mas essa declaração, ela somente é possível através dessa entidade conhecedora chamada o jiva. E todo o propósito de vida do jiva nada mais é do que desenvolver maturidade espiritual até que ele chegue a esse ponto de questionar, né, internalizar, né, introspectar e contemplar a sua real natureza, entendeu? Ishvara não, Ishvara é essa fonte de sattva, de conhecimento puro, entendeu? Que projeta, mantém, destrói, recicla o universo todo o tempo. E dentro desse universo chamado Mithya, os jiva humanos são as únicas entidades conhecedoras. Do campo e conhecedoras de sua própria natureza. Ishvara não é uma entidade conhecedora. Ishvara é o princípio conhecimento puro. Entendeu? Entendi. Só a última, não? Como que você definiria o jiva eterno? Que qual é o gráfico de James? Ok. Quando vi o gráfico, a figura do James, sim, ele coloca o jiva eterno como símbolo do Brahman. Né? Não sei se você se lembra dessa figura, da formação dos diferentes estágios, né, da formação do universo. E ele coloca o jiva eterno como dentro dele, me chamou a atenção que ele coloca o símbolo do Brahma, né? E qual seria a definição do jiva eterno? O jiva eterno é um princípio eterno. O modo mais simples de compreender esse conceito do jiva eterno é que é um princípio dentro dessa trindade Ishvara, Jiva, Jagata, que existe eternamente, Henrique. O Jiva, Ishvara, Jiva e o campo, o universo, o cosmos, existe eternamente. Existe manifesto, né? Manifestado ou manifesto, ou existe como potencial. Né? Toda vez que o Big Bang desaparece, entendeu? Aí o Jiva eterno, o Ishvara eterno e o universo eterno, ele permanece existente em seu estágio, em seu status potencial como a semente de Mithya. Tá? Então, o Jiva eterno é um princípio, entre os três princípios que existem eternamente. O que significa eternamente? Significa que o Jiva, Ishvara e Jagata existem além do tempo, entendeu? O tempo ocorre toda vez que Ishvara projeta esse universo a partir do seu status potencial como semente. Quando a semente se transforma numa árvore, entendeu? Aí o tempo começa. E, na verdade, o tempo só começa quando esse Big Bang ocorre e o jiva humano se desenvolve, aí somente o jiva humano irá conceber esse conceito de espaço-tempo. Entendeu? O jiva humano é que vai elaborar esse conceito. Né? É uma sobreposição
de uma criação, entendeu? Que ela é, a princípio, além do tempo e espaço, mas do ponto de vista do Jiva, que se identifica com seu corpo como corpo, ele imediatamente projeta a dimensão tempo-espaço. Então, dizer que Ishvara, Jiva e o universo, eles são eternos, significa que eles são beginningless. Beginningless é aquilo que não tem início. Esse conceito de que não tem início significa dizer aquilo que é além do tempo. Tá? Então, beginningless, aquilo que não tem início, entendeu? Significa aquilo que antes daquilo, não é que existe alguma coisa, existe uma outra dimensão de tempo. Não, é alguma coisa que existe fora dessa dimensão espaço-tempo. Tá? Então, o Jiva eterno é um desses três princípios que existe sempre, além do tempo, seja em seu estado potencial, semente, ou no seu estado manifesto. Existe sempre. Tá? Ishvara existe sempre, o Jiva existe sempre e o universo existe sempre. Agora, as escrituras também dizem que o Jiva, muito embora seja um princípio eterno, continuará eternamente, entendeu? Mas o Jiva individual, muito embora ele seja sem início, aparentemente sem início, entendeu? Ele tem um fim, tá? Porque muito embora a gente tenha um amor muito grande pela vida, como Jiva, né? Identificação, eu, o meu corpo, minha mente, eu e meu, né? Então a gente tenha com isso, não é o máximo ser um Jiva, entendeu? Porque o processo, né? Processo que vai produzir esse desenvolvimento espiritual é um processo tudo somado doloroso, difícil, entendeu? Angustiante. Então, o Jiva, quando ele vai atingindo um nível mais elevado espiritual, ele chega a um ponto que ele vai perdendo interesse no mundo e vai desenvolvendo o interesse nessa contemplação a respeito de sua real identidade e natureza. Então, quando ele assimila sua real identidade e natureza como pura consciência, as escrituras dizem que isso é o fim da alma individual do Jiva, mas o Jiva eterno ele continua, entendeu? Porque é um fenômeno genérico. O Jiva é importante porque o Jiva é aquele que produz as vasanas necessárias para Ishvara continuar mantendo e reciclando esse universo. Sem o Jiva humano, o universo ele não pode ser mantido, criado, projetado, etc. Entendeu? Então, esse é um princípio que existe além do tempo, às vezes manifesto, às vezes não manifesto. Ele continuará existindo, o Jiva eterno, mas o Jiva individual, essa alma individual que é colegada com a alma universal, entendeu? De todos os Jivas, referida nesse caso como o Jiva eterno, né? Então, esse Jiva individual, ele tem a possibilidade de colocar o fim nesse ciclo chamado samsara, que é o ciclo de nascimento, nascimento, vida, envelhecimento, doente, morte. Aí as vasanas vão produzir um outro nascimento, vida, envelhecimento, doença e morte, entendeu? Então esse ciclo chamado samsara é um ciclo que pode ter um fim, do ponto de vista do Jiva individual. Então, essa ignorância universal, sem início, ela tem um fim, mas somente para o Jiva, individualmente, essa alma individual, através dos seus esforços pessoais. Entendeu? Obrigado. Nada, querido.
Arlindo, Oi, quem é que está falando? É a Lucy? tá bem ruim meu áudio, né? Eu posso fazer uma pergunta bem assim aleatória? Não sei se faz muito sentido. Luciana, Sim. Diga aí, Lucy. o corpo causal é como se fosse, digamos assim, alma, não é isso? Mais ou menos. É onde todas É como se fosse o quê? as memórias, enfim, das vidas passadas e tudo mais, correto? Sim, eu não entendi porque cortou a sua questão, mas se o corpo causal corresponde à nossa mente inconsciente, à nossa mente subconsciente, é isso que você perguntou? Alguém entendeu a pergunta da Luciana? Não. O seu sinal está... Cortou mesmo, não deu para ouvir. Então, o corpo causal, numa linguagem ocidental, ele se refere à nossa mente individual subconsciente, tá? A mente individual subconsciente do Jiva é um modo simples de compreender o corpo causal do Jiva. É onde todas as impressões de nossas experiências passadas, elas são registradas e retidas no nosso subconsciente, nossa mente causal. Entendeu? Está me ouvindo? Ok. Professor, eu ainda peguei a parte que ela fala se estava registradas as memórias de vidas passadas. Sim, sim, sim. É onde todas as impressões dessa encarnação, desse nascimento e de nascimentos anteriores. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque se você pega o exemplo, por exemplo, de duas pessoas, até mesmo irmãos gêmeos, que nasceram do mesmo óvulo, entendeu? Então, eles são idênticos, gêmeos idênticos. Mas, ainda assim, eles são distintos. Por quê? Porque são duas almas individuais. Então, eles vão receber a mesma criação, o mesmo condicionamento, a mesma mamãe e titia no mesmo tempo, né? Mesma escola, os mesmos vestidos, às vezes eles colocam os gêmeos vestidos iguais, né? Então, tudo isso nos daria a impressão que eles seriam personalidades idênticas. Mas aí, mais tarde, a gente vai notar que são personalidades totalmente distintas. Então, esse novo programa, o programa desse Jiva, embora ele tenha nascido no mesmo tempo, entendeu? Seguido a mesma cultura, a mesma família, o mesmo condicionamento, eles acabaram sendo duas personalidades, caracteres distintos. Então, o que determina essa diferença entre esses dois? São as vasanas, são as impressões mentais, emocionais, intelectuais, não dessa vida, desse processo de meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas são as impressões dessa vida, entendeu? Associadas com as impressões de nascimentos passados. Por exemplo, eu tenho uma diferença de 1 ano, mais ou menos, com o meu irmão. Nós nascemos, nós fomos criados, né? O meu irmão aqui que mora em Macaé. E ele, mais ou menos no mesmo período, a mesma escola, o mesmo titia, mamãe, vovô, etc, etc. Mas eu nasci já de um modo, ele nasceu de um outro modo, personalidades já diferentes, né? Já se via do tempo de bebezinho. Ele era um santinho, eu era um capeta, né? Eu me rebelava contra tudo, ele aceitava tudo muito obedientemente.
Nós nos tornamos personalidades diferentes, no final das contas. Eu com minha vassana espiritual, ele com uma vassana mais material, né? Então, tudo isso nos dá a indicação de que o nosso corpo causal é aquilo que molda o nosso jiva de hoje, né? Ele produz essa construção corpo-mente, né? Esse corpo de vassanas, essa carga de vassanas, ela vai juntamente com esse novo nascimento, esse novo meio ambiente, através do qual nós seremos programados, através da interação com o campo, né? Mas isso tudo, essas programações, são programações em cima das programações do corpo causal. Então, nós nunca seremos idênticos, porque cada um de nós traz conosco, com nós mesmos, né? Nós trazemos um corpo de vassanas que é singular, né? Absolutamente único, que é o produto de todos os meus nascimentos anteriores. Tudo aquilo que permaneceu registrado, entendeu? No meu corpo sutil, né? A partir do qual, né, um novo nascimento ele se faz necessário, porque eu quero dar continuidade a essas minhas vassanas, né? Então é isso aí. Não sei se você me ouviu, espero que sim. Ok. De nada. E aí, Rafael, tudo bem aí? Bom dia, professor. Bom dia para a turma toda aí. Tudo certo, tudo na paz. Ok, ótimo. Ô, professor, até aproveitando aqui, se não tiver alguma outra pergunta, eu poderia fazer uma aqui rapidinho? Sim. Uma coisa que eu sempre notei ao longo dessa busca, né, do giro e tudo, aqui do Rafael, foi o seguinte: havia pequenos momentos que vinha uma insatisfação muito grande com tudo, sabe? Uma mistura de tédio com insatisfação. Essa semana agora, durante 2 dias, essa coisa ela veio, né? E eu mantive essa discriminação, sabe? Não, eu não sou a mente, eu estou aqui só observando tudo isso. Mas ainda assim, uma insatisfação muito grande. E eu reparei, eu percebi que essa insatisfação desencadeou algumas vassanas. Por exemplo, é como se nada... quando vem essa insatisfação muito forte, você não consegue meditar, estudar Vedanta, correr, você não faz nada, sabe? Como a gente disse ontem para o Zé Roberto. E aí, eu percebi que a mente ela começa a querer correr, porque ela não suporta isso, né? E eu, por exemplo, enfio a cara no chocolate doce, ou, sabe, eu vou para o WhatsApp e fico fazendo nada ali, buscando alguma coisa para a mente. Então, a minha pergunta é o seguinte: nesse momento, né, que surge essa insatisfação muito forte, seria o ideal, seria bacana a gente permanecer nisso, né, deixar o ego espernear, a mente gritar, não dar distrações que ela quer? Então, quando essas vassanas elas se manifestam, essas tendências mentais, intelectuais, emocionais negativas que produzem esses sentimentos, né, de depressão, de insatisfação, etc., de sofrimento, quando isso ocorre, isso faz com que a mente se torne impossibilitada de fazer o trabalho mais refinado do Vedanta, que é a discriminação entre Satya e Mithya. Mas a gente pode tentar, a gente pode sempre tentar. Tudo bem, isso aqui é simplesmente um objeto de experiência, eu sou Satya. Você tenta, faz um esforço para objetivar aquela experiência, de tal modo que você veja você como a luz que ilumina e revela aquela experiência. Portanto, você é livre do objeto de experiência. Você pode tentar. Se você vê que você não possui, isso significa que o intelecto está emocionalmente abalado,
de tal modo que ele não consegue fazer essa discriminação, que é muito comum. Okay? Então, a gente passa para a segunda linha de defesa. Qual é a segunda linha de defesa? Karma Yoga. Entendeu? Você vai saber que aquilo ali é um Papa Karma que está se manifestando para você e que é melhor você abraçar o Papa Karma e recebê-lo como prasada, em vez de tentar fugir através de atividades, né, como comer, ou fazer coisas, atividades estúpidas, ou isso e aquilo. Você tenta aplicar o conhecimento de Miti, o conhecimento de Karma Yoga. Você sabe que em Miti existe Shwara, Jiva e Jaga. Esse é o meu Parabhada Karma, do mesmo modo que a Dulce recebeu aquela onda de paz e tranquilidade, e satisfação e equanimidade, de vez em quando ela vai receber ondas de Papa Karma. Então, você compreendendo isso, você recebe tanto aqueles momentos de punha como os momentos de Papa, você recebe com uma certa equanimidade, porque você compreendeu o sistema. E qual é o lado positivo de receber esses momentos de Papa? Você compreende, se está chegando para mim, é porque eu preciso. Se está chegando para mim, é porque, entendeu? É parte do meu processo, né? Portanto, eu recebo tudo isso, entendeu? Com um espírito de gratidão, porque eu sei que é no meu próprio interesse esgotar aquele Papa Karma mais conscientemente possível, porque se a gente procura subterfúgios, a gente não esgota o Papa Karma. É como se a gente tivesse um débito karma. Quando a gente tem muitos débitos, a primeira coisa que a gente pensa, o meu primeiro objetivo é pagar meus débitos, né? Então, se eu tenho um débito karma, se o karma chegou, eu quero permanecer o mais alerta e consciente possível, mantendo vivos os conhecimentos de Karma Yoga, de tal modo que eu possa esgotar aquele Papa. Entendeu? Esgotar, compreendendo o sistema, sabendo que foi desenhado sob medida para mim, para possibilitar o meu processo de crescimento. Tá? Então, essa é a segunda linha de defesa. Se o intelecto estiver muito perturbado e disturbado, de tal modo que a gente não consiga, entendeu, aplicar o Karma Yoga, entendeu? Aí a gente precisa de fazer algum tipo de atividade que seja construtiva, positiva, para acalmar o intelecto. Entendeu? E beber álcool, beber cerveja, beber uísque, comer uma montanha de chocolate, entendeu? Ou fazer outros atos, ações estúpidas, entendeu? Não vai resolver o problema. Fumar maconha não vai resolver o problema. Nada disso vai resolver o problema. Vai puxar o problema para debaixo do tapete e o problema vai ficar reaparecendo. Ou a gente discrimina Satya de Mithya, ou a gente aplica o conhecimento de Ishvara, ou a gente começa a responder àquela situação com atividades construtivas que me ajudem a acalmar a mente de tal modo que eu possa começar a aplicar o Karma Yoga e, mais adiante, aplicar o Jnana Yoga do Vedanta, a distinção entre eu, o observador, e o objeto experienciado. Você entendeu? Então, numa situação dessa, se o Karma Yoga não funciona, você simplesmente vai fazer alguma coisa que ajude você a acalmar o seu intelecto. Por exemplo, o que você vai fazer? Vou meditar. Não, o intelecto ele não tem a capacidade de meditação nesse estado. Então, vai correr, cara. Vai malhar. Entendeu? Vai fazer qualquer tipo de atividade física. Faz qualquer coisa que possa produzir um pouco mais de estabilidade e equilíbrio mental e emocional, a partir do qual você imediatamente quer começar a aplicar os conhecimentos espirituais como revelados pelo Vedanta. Entendeu? São três níveis de respostas, de defesas contra esses momentos, entendeu? De Papa Karma, essas ondadas de negatividade. Tá? Sim. Mas foi por isso, professor, inclusive, que foi tão ruim que eu digo assim, desagradável, porque
uma hora antes eu já havia corrido, sabe? Eu tinha feito atividades e tudo. Então, naquele momento ali, o intelecto não funcionava, né? Não respondia adequadamente para ler, para meditar, para fazer nada. Então, eu falei, caramba, e agora, né? Porque foi uma sensação muito desagradável. Mas não foi a primeira vez. Mas aí, eu acho que eu cometi um erro que eu sempre cometo quando isso acontece, que é a mente fica buscando distração, sabe? Para ela fugir disso. Sim. E eu acabo dando essa distração. Às vezes vou para o Facebook para fazer nada, né? Ficar vendo coisas que não... Sabe? Seria importante também, então, nesse momento, que a gente aplica esse conhecimento de Sati Nitya, o Karma Yoga, a gente evitar, a gente evitar vamos dizer aqui, não dar essa distração para a mente, né, que ela fica tanto buscando. Sim. Não, distrair a mente, ela pode até servir um determinado propósito, entendeu? Mas aí você tem que saber que aquele ali, o propósito de distrair a mente é somente aquele de pacificá-la um pouco mais, de tal modo que eu possa, imediatamente após, abordar o problema conscientemente, entendeu? Do ponto de vista de karma, karma dharma ou de yana yoga. Tá? Então, não é que pacificar a mente através de alguma distração, isso e aquilo, não possa servir nenhum propósito. Em geral, as pessoas, o que elas fazem? Elas pegam o telefone e chamam, ligam para uma pessoa conhecida e começam a reclamar da vida, né? Falar dos meus problemas, isso e aquilo. Então, se você tiver alguém do outro lado da linha que queira ouvir toda essa vomitada sua, isso talvez possa pacificar a sua mente, entendeu? Aí, quando ela estiver mais calma, você imediatamente, como um bom vedantino, você começa a aplicar os conhecimentos de Karma, Dharma e Jnana Yoga. Agora, o melhor é você resolver esse problema sem envolver outros, porque se você usar o ouvido do outro para ficar cuspindo, o outro vai querer usar o seu ouvido depois para cuspir nele também. Entendeu? Aí você fica amarrado num karma um pouco mais difícil, entendeu? E essa história de ficar se vitimizando, contando seus problemas, suas histórias para o outro, ela é um modo não muito inteligente de pacificar a mente, entendeu? Porque você está alimentando essa vássana de vitimização que impede a possibilidade sua de lidar com ela de modo inteligente e responsável. Então, o melhor mesmo é você fazer alguma atividade física. Atividade física é você com você mesmo. Se você não tiver nenhum modo, você começa a gritar, pular. Se estiver sozinho em casa, fica gritando, pulando, dando soco na sua almofada, entendeu? Mas eu fazia isso, professor. Minha mãe quis me internar, eu parei. Sem perceber, eu tinha essas artimanhas de extravasar, sabe, de correr, de pular, de ficar gritando. Mas eu entendi. Às vezes até um filmezinho que a gente viu, um pedacinho de um filme, pode ser que dê uma aliviada nessa mente, né? Sim. Sim. Vai ver um filme de comédia, alguma coisa light, que te permite dar uma risada, etc. Aí depois você procure abordar o problema, procure voltar para o seu caminho espiritual, entendeu? Sabendo que o caminho espiritual é uma constante conversão de papa em punha, punha em papa, entendeu? Prazeres e dores é parte da vida. A gente precisa ficar... Esse trabalho de autoconhecimento e de liberação é um trabalho para poucos, porque requer muito esforço da nossa parte. Né? Obrigado, professor. Ok. Ok, a gente já passou de 1 hora. Ainda bem que vocês apareceram. Eu vou postar isso no Facebook. E agora eu vou ver como é que o meu pai está aqui. Já deu uma passadinha ali para ver, cadê você? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti
Obrigado a vocês. Foi um ótimo, né? Obrigado, professor. Um ótimo encontro de domingo e um bom resto de domingo para vocês. Obrigada, professor. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Eu tenho que ligar para o meu filho para lembrar ele que hoje é Dia dos Pais. Então, tchau. Valeu,